Eu acho que a gente precisa fazer um certo esforço de memória para ver que essa não é a primeira intervenção federal de características militares no Rio de Janeiro. A primeira intervenção com características similares nós tivemos em 2007, por conta dos Jogos Pan-Americanos, quando a cidade foi ocupada militarmente, sobretudo em alguns pontos estratégicos, durante aproximadamente 45, 60 dias. E isso tem 11 anos. Né? O Rio de Janeiro sofreu, ao longo desses 10, 11 anos, né, pelo menos, segundo as contas mais ligeiras, de 12 a 13 intervenções de caráter maior ou de caráter menor. Né? Acho que vocês também se recordam, né, do que aconteceu aqui por ocasião da Rio Mais 20, 2012, a cidade foi ocupada, a ocupação do Alemão, a ocupação da Rocinha, né? Enfim, nós temos vindo na última década, né, isso para ficar por baixo, né, numa sucessão de experimentos militares e cada vez mais sofisticados do ponto de vista do controle social. Né? A própria Força Nacional de Segurança, a qual aludiu o companheiro do PSTU, criada de fato, ou melhor, organizada de fato em 2004 para se tornar um órgão operativo, passou a ser deixada de lado em determinados momentos em troca de uma intervenção mais direta e mais concreta das Forças Armadas. E isso não é nenhuma novidade. O que nós temos de novidade nesse contexto? Né? E novidades de péssima natureza. Nós temos, alguns companheiros também aqui já levantaram, né, um crescendo da militarização da vida civil no Brasil. Nós temos um crescendo de um Estado excepcional, de um Estado autoritário, né, que se revela e se apresenta deste modo em todas as instâncias da participação, melhor, todas as instâncias de controle do Estado. O Judiciário, o Legislativo e o Executivo. É a lei antiterrorista, né? É a lei da delação premiada, que num Estado desaparelhado como o nosso, do ponto de vista do controle social com as instituições, é uma verdadeira espada de Damocles na cabeça de qualquer pessoa, porque eles prendem, te torturam psicologicamente para obrigar você a confessar aquilo que eles entendem como necessário. Enfim, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal de alguns anos atrás que determina que as pessoas deverão ser presas antes do trânsito em julgado das sentenças judiciais, o que não afeta somente meia dúzia de burgueses, afeta sobretudo a juventude preta e pobre, que hoje responde por 40%, né, das pessoas, juventude preta e pobre, que no sistema penal brasileiro responde hoje por 40% das prisões provisórias, sem qualquer sentença, nem de primeiro nem de segundo grau. Isso significa um universo de 300 mil pessoas, em sua grande maioria jovens negros ou negras, pobres, aprisionados sem qualquer tipo de decisão judicial. Ou isso é estado de exceção, ou eu não sei mais do que nós estamos falando. Porque, enfim, determinados setores da elite, né, se põem agora a reclamar daquilo, inclusive, que alguns defenderam anos atrás, quando defenderam de uma maneira sorrateira, né, que a chamada lei da ficha limpa, né, poderia implicar em sanções, não prisões, mas em sanções de pessoas sem que houvesse o esgotamento da via judicial a partir de uma decisão de segundo grau. Na época, eu, como conselheiro da ordem, fui um dos poucos que me pronunciei contra esse precedente que dizia: quem abre hoje essa porteira para esse tipo de sanção, abre amanhã a porteira para a sanção com relação às liberdades civis e às liberdades coletivas. Enfim, não sou pitonisa, mas
estava claro. E vejam vocês, nesse contexto, nós temos um avanço, né, terrível, né, da criminalização de várias formas. Quando você passa a punição da lei de drogas de 4 para 5 anos, você faz com que o cidadão preso, enfim, com um cigarro, 2 cigarros, ou 1 grama ou 2 gramas de cocaína, 1 cigarro ou 2 cigarros de maconha, 1 grama ou 2 gramas de cocaína, possa ser classificado num tipo penal mais grave que não lhe dá direito sequer à liberdade provisória ou ao relaxamento de prisão, e sim a prisão direta, responsável em grande parte, essa lei, por 32% dos encarcerados no Brasil. E encarcerados pretos e pobres, em sua grande maioria. A intervenção federal militar no Rio de Janeiro, ela não é um coroamento deste processo. Ela é um passo desse processo, né? Outras intervenções aconteceram e aconteceram de forma brutal, né, em relação a determinados segmentos, determinadas categorias, como, por exemplo, o que se sucedeu no sul da Bahia, no médio sul da Bahia, em relação aos Tupinambá, que viveram um verdadeiro estado de exceção por mais de 90, por mais de 120 dias. Acontece agora no Mato Grosso do Sul, em relação aos Guarani Kaiowá, que vivem cercados por todo um aparato bélico, entendeu? Praticamente o tempo inteiro, o segundo maior contingente de indígenas do Brasil. É o que se dá em todas as periferias do Brasil. Acabei de saber, não sei, não tive como confirmar, que houve outra chacina na periferia do Pará, de Belém, onde mataram 11 pessoas. Eu não sei, foi de ontem para hoje. Eu não tive como confirmar isso ainda, porque a correria do dia foi muito grande, né? O controle das chamadas classes perigosas hoje se faz pelo extermínio puro e simples, né, de todos aqueles, né, que não interessam ao sistema e que precisam ser controlados, né, nessa enorme máquina de moer carne que se tornou o Brasil e que é patrocinado direta e indiretamente todos os dias pelo Estado brasileiro. E aí, companheiros e companheiras, meus camaradas e minhas camaradas, é preciso que nesse contexto dessa brutalização da vida, dessa supressão cada vez mais frequente dos direitos burgueses, mas que são direitos que nos permitem reunir e discutir, como estamos fazendo aqui hoje, que corremos o risco de repente, nem isso conseguimos fazer a curto ou médio prazo. É preciso discutir, né, de uma maneira bastante transparente o que é que um país como o nosso, né, que se tornou um dos maiores mercados consumidores de droga do mundo e um dos maiores, se não o segundo ou terceiro maior corredor de exportação de drogas do mundo, vai fazer com relação a este assunto. É indiscutível que o tráfico internacional de drogas é um centro alimentador de boa parte da repressão e da opressão e do extermínio que acontece no Brasil. Como é que nós vamos tratar esse assunto? A esquerda brasileira não pode fechar os olhos para esse tema, para esse drama que vem matando milhares e milhares de pessoas todos os anos. Quem vende droga na favela não é traficante. Nunca foi, nunca será. É camelô, uma espécie de camelô. Para onde vão os recursos, né, gerados com esse gigantesco mercado consumidor de drogas que hoje se situa entre os 10 maiores do mundo? Para onde vão os recursos gerados com esse Estado, com esse país, enfim, por conta de ser este país o segundo ou terceiro maior canal, maior, enfim, corredor de exportação de droga, de tráfico de drogas, do mundo? Enfim, é preciso discutir isso com toda clareza, né, e sem nenhum tipo de preconceito. E, concluindo, né, nós devemos
ter muita atenção, né? E aí eu acho que todos os chamados à organização, à reflexão, né, de baixo para cima, dos setores populares, para se contrapor a essa máquina de moer gente, né, que nunca deixou de existir, mas que cada vez mais se aperfeiçoa na figura do Estado brasileiro, né? Como é que nós, né, vamos nos organizar, né, vamos nos organizar para enfrentar esse estado de coisas, né? Não é possível que nós não consigamos, né, dar um passo à frente, um passo de qualidade, qualitativo e quantitativo, vou concluir, no que diz respeito à organização popular, à organização operária, à organização camponesa, à organização indígena, fazendo as necessárias pontes, as necessárias ligas, para que criemos, né, não só um instrumento de resistência, não só instrumentos de resistência, mas instrumentos de contraofensiva para construirmos um outro patamar de sociedade que certamente não é essa que se apresenta, muito menos é essa que se sustenta em intervenções federais, com maior impulso no Rio de Janeiro. Obrigado. Essa intervenção federal militar no Rio de Janeiro tem um propósito de caráter político-partidário no que diz respeito, né, à situação do PMDB ou do MDB, como queiram chamar, né? Você tirou o foco, né, em relação a um governo absolutamente degradado, se é que se pode chamar de governo, né, do seu Luiz Fernando Pezão, né, e o transferiu, né, para uma outra área onde existe uma extrema sensibilidade da nossa população, inclusive da população mais pobre, mais humilde, né, que sofre as consequências do dia a dia, da brutalidade, né, da criminalidade, seja ela de que origem for, né, para um status aparentemente de tranquilidade, né, dado por essa intervenção, como aconteceu nas ocasiões anteriores às quais me referi, né, e que obviamente com o passar do tempo vai perdendo o gosto, né, o interesse, e vai resvalando para aquilo, né, que a companheira mencionou, ou seja, a puro e simples arbítrio. Hoje, em relação à Maré, se não estou enganado, ainda existem 19 pessoas respondendo a processos na justiça militar por supostamente terem praticado crimes militares contra aquela força de ocupação que estava lá naquele período. Isso é gravíssimo. Isso é uma excepcionalidade extremamente preocupante no que diz respeito mesmo a um Estado burguês liberal como o nosso, porque isso significa dizer que hoje, em função inclusive da operação feita no ano passado, no que diz respeito aos crimes contra a vida eventualmente praticados por esses militares, em ação em qualquer parte do território nacional, qualquer um de nós vai responder perante a justiça castrense e não mais perante a justiça civil militar ordinária. Isto é uma circunstância extremamente perigosa para o avanço de um Estado extremamente autoritário e que com um marco fascista bastante considerável, né? Nós não podemos deixar de fazer, quando fazemos essa afirmativa, uma comparação com a lei terrorista do Chile, que leva hoje os Mapuche a serem processados como autores de atentado contra o Estado chileno. Não podemos deixar de fazer o mesmo tipo de comparação com o que se passava na Colômbia até recentemente. Não podemos deixar de fazer o mesmo tipo de comparativo com o que se passa no México. O Brasil caminha uma situação extremamente perigosa, que é o que alguns têm chamado de mexicanização, né? Ou seja, um profundo controle da vida social pelas forças militares dos mais diferentes matizes, dos mais diferentes cortes, porém centralizadas, subjugadas ao poder central de uma burguesia profundamente excludente, de uma burguesia profundamente exploradora. Esse é o caminho que nós estamos trilhando no Brasil, na minha opinião, né? Há antigos autores clássicos que dizem que
uma das formas de entrada do fascismo é o direito penal. Eu concordo com eles. O punitivismo, o populismo penal, né? Essa coisa de toda vez que acontece uma situação grave, querer que se aumente a punição, querer que se aumente a sanção, querer que se aumente a pena, que é inclusive, entendeu? Muitas vezes a gente ouve isso da boca de companheiros de esquerda. A esquerda não pode ser punitivista, a esquerda tem que ser libertária do ponto de vista da construção do homem, e não o contrário. Nós caminhamos por uma senda profundamente grave, e aí todas as organizações políticas têm dever. Todas aquelas organizações políticas que se reivindicam revolucionárias têm o dever de uma profunda reflexão no que diz respeito a esse contrabando ideológico que muitos temos assumidos e que vai significar e está significando a derrocada das nossas liberdades civis. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Vou concluir. Alguns companheiros que me conhecem há algum tempo sabem que eu circulo um pouco pela América do Sul, um pouco pela América Central e um pouco por alguns lugares, enfim, mais difícil de dizer. E nós temos visto um avanço paulatino dessa situação de autoritarismo, sobretudo nos estados periféricos, na Ásia, na África, na América Central e na América do Sul. Isso significa, em primeiro lugar, a derrocada da democracia. Não é a democracia que queremos, mas a derrocada dessa democracia é um passo substantivo para a construção de um Estado profundamente autoritário e é um passo do fascismo. Muito obrigado pela paciência de vocês.